O apóstolo Paulo tinha ficado fora esse tempo, agora ele volta, a igreja está lá, e agora vejam o que ele tinha feito com a igreja pouquinho tempo antes, aí 2, 3 anos antes. Veja aí no 8:3, fala assim: Saulo, porém, logo depois que Estevão morreu martirizado, apedrejado, o texto fala: Saulo, porém, assolava a igreja. Esse verbo não é um verbo que está aqui de forma escolhido por Lucas de modo exagerado. Não. Ele assolava a igreja. O que significa isso? Aniquilar, destruir, devastar. O apóstolo Paulo era um demônio em forma de gente. Ele era um homem de uma crueldade sem limites, porque ele entendia que ele tinha que servir a Deus, e na cabeça dele servir a Deus envolvia acabar com a heresia cristã. E se o seu zelo era grande, então a sua crueldade seria grande também. Quanto mais zeloso ele fosse disso, maior seria a sua crueldade. E ele diz depois, mais tarde nas suas epístolas, que ele excedia a todos em zelo, ou seja, ele era o judeu, o fariseu mais zeloso de Jerusalém, consequentemente era o mais cruel. Então vejam, ele assolava a igreja, ele entrava pelas casas. Já imaginaram isso? Onde as reuniões aconteciam, ele entrava, ele invadia as casas e fazia o quê? Ele arrastava. Veja a figura aqui, imagine isso, a gritaria, o choro, o desespero. Ele arrastava homens e mulheres e encerrava-os no cárcere, onde eles ali passavam fome e sofrimento. Ele açoitava esses crentes na sinagoga, e na hora das decisões referentes a eles, ele dava o seu voto em favor da morte, porque a blasfêmia que, segundo ele, os crentes perpetravam e enunciavam, essa blasfêmia merecia a morte. Então Saulo de Tarso era o terror dos crentes de Jerusalém. Quando ele chega então de volta, um ano e pouco depois, ou talvez até 3 anos mesmo depois, é claro que eles teriam medo, é claro. Então, esse versículo que mostra o medo deles, não é um versículo que quer pichar a igreja e dizer que a igreja era uma igreja fechada, exclusivista, e má, e sem coração e sem amor. Não é nada disso. E está narrando uma reação normal. Os crentes estavam apavorados, porque eles sabiam que eles próprios tinham passado. Os que tinham escapado se lembravam ainda, de pouco tempo atrás, de amigos deles, de irmãos deles que tinham morrido pelas mãos do apóstolo Paulo. Quem é esse homem? Esse homem é aquele que matou aquela família nossa amiga aqui, dos nossos irmãos. Foi ele quem matou o irmão tal, foi ele quem matou a irmã tal, foi por causa dele que aquela família de crentes foi morta aqui em Jerusalém. Esse homem é terrível, nós temos que tomar cuidado, isso é uma sutileza, ele está querendo nos enganar para descobrir quem são exatamente os cristãos e devastar mais e mais a igreja. Esse era o medo deles, e isso era normal. Lucas não está falando mal disso aí, ok? Era normal que eles tivessem medo. E aliás, existe aqui, como eu disse para vocês, existe aqui algo de virtuoso. E o que é? É a cautela no recebimento de pessoas novas na igreja. E isso desapareceu da igreja cristã. E a igreja cristã não tem sido mais cuidadosa no recebimento de pessoas desconhecidas. E por causa disso, a igreja cristã tem se corrompido por falta de cautela. Se nós fôssemos cautelosos no recebimento de estranhos, como nós somos na igreja, como nós somos cautelosos no recebimento de estranhos na nossa casa, talvez a igreja não tivesse tantos problemas.